Você que está aí procurando um conteúdo de valor sobre engenharia elétrica, sobre todo esse funcionamento de monofásico, trifásico, bifásico, qual a carga do apartamento, do prédio, então para tudo que você está fazendo e acompanhe esse vídeo até o final, porque eu trouxe aqui um convidado especialista no assunto. Se apresenta aí pra gente, Mauriti. Eu sou Alexandre Mauriti, diretor de engenharia da SIC Engenharia, e nós, por sermos uma firma multidisciplinar, nós temos essa divisão de elétrica. E nós fazemos reformas elétricas em baixa tensão. E é um assunto que tem que ter muito cuidado a ser tratado, porque é o que é infraestrutura que dá problema, e quando dá problema, normalmente vai para um sinistro, ou incêndio, ou algo muito pior. Acho que incêndio já vem pior. mas é isso. Então, para você aí que está fazendo a reforma no seu apartamento, ou está construindo um empreendimento maior, ou fazendo uma casa, qualquer tipo de construção, vale muito a pena você acompanhar esse vídeo até o final e entender, pelas palavras de um especialista, como é que funciona todo esse sistema. Então, para a gente não perder tempo, entrar direto no assunto, você que está seguindo o nosso canal, você que não está seguindo, segue a partir de agora. Pergunta número 1 para o Mauriti. Vamos lá, gente. Dimensionamento de cargas nos apartamentos. Para que serve isso, para quem está perdido no assunto? Bem, isso é fundamental. Por quê? Porque simplesmente você tem os circuitos, que podem ser monofásicos, trifásicos ou bifásicos. Trifásicos, o nome já diz, são 3 fases e um neutro. Bifásicos são 2 fases mais um neutro. E com isso você tem, por fase, normalmente a Light entrega 60 amperes por fase. Né? A Light, que eu estou falando, a concessionária do Rio de Janeiro. E normalmente em baixa tensão ela fornece esse máximo. Caso você ultrapasse isso, é necessário um aumento de carga. Então, como é que é esse dimensionamento da carga? Você tem que somar tudo que você vai usar dentro do apartamento. Né? Então, por exemplo, se é um apartamento de 200 metros quadrados, você tem vários ar-condicionados, split, micro-ondas, de repente você tem forno elétrico, você tem geladeiras, side by side, você tem um freezer. Ou seja, quanto maior o apartamento, mais elétrica você tem, mais equipamentos elétricos você tem e, consequentemente, a carga é maior. Então, o dimensionamento desse cabo que vai do PC ao apartamento, ele é fundamental. Porque, por muitas vezes, por exemplo, ontem nós fomos visitar um cliente na Ilha do Governador, onde ele estava com um consumo altíssimo, dentro de uma carga pequena. Aí, quando nós fomos ver, a distância do relógio à carga era muito distante e o cabo estava mal dimensionado. Caramba. Então, o que ele estava pagando? Ele estava pagando o consumo energético pelo cabo, ok? Por que pelo cabo? Porque o cabo tem uma resistência. Ou seja, para a corrente elétrica passar por um condutor, aquele condutor ele tem que ser bem dimensionado para você não ter uma perda pela resistência ôhmica dele. Uhum. Então, com isso, quanto mais distante, mais a bitola tem que ser maior. A bitola é a grossura do cabo. A bitola tem que ser maior para que a perda seja cada vez menor. E por mais que seja trifásico, ele estava com o cabo subdimensionado e a carga estava alta, somando mais a perda do cabo. E para a casa principal, que era a parte de entrada, estava a casa principal mais esse anexo dele. Então ele estava muito acima da carga permitida pelo cabo. Aí você pergunta, mas por que não pegou fogo? Simples, porque estava aéreo, estava tendo uma dissipação pelo ar, o tubo era também tinha espaço para dissipar calor, então por isso ele teve a sorte de não ter um evento fora e ele ficar com o cabo queimado. Caramba, olha só o risco da situação.